São 35 anos no mercado óptico de Manaus e referência local e nacional no que se trata de saúde ocular. No Amazonas acontece deste sábado. Vamos falar da Ótica Avenida. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios Renata Rodrigues, ela que é diretora comercial da Ótica Avenida. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite. Muito lisonjeada de poder estar participando do programa. Ah, que legal. Então a gente já vai começar falando sobre Ótica Avenida. Quem não conhece, né? É muito difícil a gente chegar e falar, você não conhece a Ótica? O que você pode dizer sobre isso? Como que essa marca, são 35 anos esse ano, né? Exatamente. Agora, em fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2020, completamos 35 anos. Somos uma empresa familiar, minha família veio do segmento óptico, meu pai já está há mais de 50 anos no segmento e toda a família trabalha em prol de poder servir o melhor para a nossa cidade, nossa querida Manaus. Eu acho que a nossa marca foi se consolidando muito pelo serviço que a gente presta, pela qualidade que nós queremos oferecer. É muito mais do que vender óculos, é poder possibilitar para o cliente ter saúde visual, né? É levar para ele uma vida mais nítida, uma vida mais clara, e a gente entende que o nosso serviço está muito nisso, poder proporcionar qualidade de vida para o cliente. Então, ao longo desses anos, o serviço, o comprometimento, a qualidade, né, a entrega de poder não só vender um produto e se servir, eu acho que veio construindo e solidificando a nossa marca ao longo do tempo. Ah, com certeza. Então você está falando que a Ótica Avenida é mesmo familiar. Como tudo isso aconteceu? Como começou? Então, o meu pai já vinha trabalhando, né, no segmento, já trabalhou, começou como boy no segmento óptico há alguns anos atrás. E aí ele recebeu uma oportunidade, né, para abrir um negócio. A Ótica Avenida já existia, ele foi convidado a participar da Ótica Avenida. E aí ele veio. Então, de Ótica Avenida, ele mesmo já está atuando toda essa caminhada, toda essa jornada. Então, já conhece, sempre criou em cima disso. E aí depois veio todo mundo, né? Minha mãe veio junto com ele, na época quando começou o Amazonas Shop, o primeiro shopping da cidade de Manaus, que foi inaugurado. A minha mãe veio para atuar junto com ele, depois eu também vim trabalhar, meu irmão também veio e hoje somos uma empresa familiar. Ah, que legal. E aí, nesses 35 anos de história, são 18 lojas físicas, né? Sim. Mas agora e a aposta, né, é virtual. A gente está num momento de que tudo é virtual, né? E sabe que é muito curioso, Kelly, porque assim, a gente tinha projeto para tornar o e-commerce, né, dar um ênfase maior no site, mas ele sempre era deixado para depois. Depois a gente via, porque a nossa prioridade era o físico, né? Era a loja física. Claro. Então, e a gente era um projeto que ficava ali, em alguns anos a gente ia colocar. E aí, de repente, veio a pandemia e é algo que a gente planejava para alguns anos começar a colocar e em menos de 3 semanas a gente colocou no ar. Então, realmente foi algo... Um lado bom aí da pandemia, Nossa, né? Teve muitos lados bons para o nosso negócio da pandemia. Eu acho que se a gente for olhar para uma perspectiva, nós ganhamos muito com tudo isso que aconteceu. Claro, né, que um lado muito difícil, claro que forçado a tomar algumas decisões, mas se a gente pensar, tudo tem um ganho. Por trás de algo ruim, sempre tem algo bom que pode trazer e ficar e contribuir para aquele momento. Então, o digital foi isso. Eu acho que bem a pandemia trouxe isso para a gente, a proximidade com o cliente, sabe? De forma mais digital e não só física, porque ninguém podia mais ter esse contato físico, né? Então, tivemos que encontrar alternativas. Então, é justamente seria essa a minha pergunta, né? Pandemia, como que foi o retorno, né, para a Ótica Avenida durante esse tempo, né? Que a gente, na verdade, nós ainda estamos, né, numa pandemia. Como que foi esse retorno? Como vocês sentiram esse retorno do cliente? Então, eu acho que eu queria primeiro evidenciar que o fato de fechar todas as lojas foi uma decisão muito difícil, né? Então, fecha, não fecha, segue, não segue. E aí, quando nós decidimos fechar, e aí você força todo mundo e todo o negócio a mudar a perspectiva de olhar a própria empresa e olhar o negócio. Não só, eu acho que isso para todo mundo, de cima para baixo, não só para os proprietários e diretores, mas para toda a equipe. De repente, eu não vou mais trabalhar. Então, como é que isso funciona? Então, todos nós fomos forçados a olhar o negócio de uma outra maneira
E aí, a gente viveu muitas fases durante o fechamento. Então, assim, uma fase de desespero, uma fase de planejamento, uma fase onde você planeja e não dá certo e planeja de novo, e de tentar envolver, porque também eu não podia desassistir os nossos colaboradores, né, Claro. de forma alguma, porque é eles que fazem o negócio acontecer na ponta. Então, como alimentar tudo isso durante esse tempo, para exatamente para o momento que iríamos retornar, porque uma hora ia retornar, nós sabíamos disso. E aí, como retornar, né, Kelly? Então, assim, estamos preparados para isso tudo? O que nós fizemos durante tudo isso? Acho que a gente foi olhando todo o movimento que o mercado foi fazendo, mas eu te confesso que muito concentrado na nossa força interna e nas oportunidades que o mercado estava trazendo. Então, mesmo sendo um cenário completamente desconhecido, que ninguém sabia como ia ser esse retorno, muito na certeza de que nós temos quais são as nossas forças enquanto Ótica Avenida, o que nós podemos fazer para entregar o melhor para o cliente. Então, nós treinamos a nossa equipe, nós fomos buscar informação do mercado, fomos entender de que maneira, inclusive, o próprio fornecedor estava disponibilizando, porque aí é um problema em cadeia, né? Não é só aquilo que você tem, eu tenho que saber o que o meu fornecedor tem para eu entregar para o meu cliente. Então, preparar as lojas, né, preparar a equipe, ir atrás de todos os EPIs que estavam faltando também naquele momento, como preparar isso, como trazer essa segurança para o cliente. Então, foi realmente um trabalho muito, muito intenso, mas de muito aprendizado, porque a gente precisou ter foco e, principalmente, atuar naquilo que era necessário. Sabe, aparar as arestas, tirar aquelas coisas que de repente não tinham necessidade, porque a gente precisava agora cuidar daquilo que era mais importante, da saúde do colaborador e da segurança para o cliente, para poder fazer a entrega que nós gostaríamos de fazer para o cliente. Então... que legal. Renata, você como diretora comercial, você pode dizer assim, esse foi o momento mais difícil da história da empresa? Foi um momento, sem dúvida, o momento mais difícil durante 35 anos. Né? Eu acho que já tivemos muitas crises. Eu trabalho na empresa há 19 anos, vou fazer 20 anos agora, dentro dos trabalhando, história, né? Isso. Então, mas mesmo meu pai colocou em algumas vezes, ele disse, eu nunca vivi nenhuma crise assim, porque não era só uma crise econômica. Não era uma crise financeira, né? E tinham outros fatores que a gente desconhecia completamente. E uma coisa é você estar dentro do negócio, estar ali no dia a dia, podendo atuar, tendo contato com as pessoas, visitando as lojas, entendendo o mercado. Outra coisa é você tentar entender isso através de uma reunião de Zoom. Todo mundo precisou aprender, né? A usar. Atuar outros meios, sem ter esse contato. Então, eu acho que a gente também foi adquirindo... capacidade, sabe, ter sensibilidade para perceber certas coisas, para fazer um filtro daquilo que realmente importa, para não se contaminar por informações, de repente, que só atrapalhariam do que, de repente, te ajudariam a tomar decisões mais assertivas. Então, realmente foi, assim, foi a maior crise de todos os tempos, foi uma grande lição. E a questão do atendimento? Você acha que o atendimento, ele é o diferencial, ele é a grande chave ali, o grande segredo? Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque óculos é igual. Né? Então, da onde eu compro lente, o meu concorrente também compra. As armações podem mudar um pouco? Podem, a modelagem, porque tem a ver com a escolha e tudo mais, mas o atendimento não. Porque uma coisa é eu te vender um óculos, outra coisa é eu te ajudar a comprar um óculos. É completamente diferente. Outra coisa é eu poder entregar uma solução para você e não simplesmente vender aquilo que você quer. E eu entendo perfeitamente que o nosso papel é esse, a gente entrega a solução, porque o cliente chega, eu preciso enxergar. E aí eu vou lá e vou dizer, eu vou te ajudar a enxergar, te ajudar a escolher, inclusive, aquilo que melhor vai te servir. Então, o atendimento, sem dúvida, é o nosso diferencial. Ah, que legal. Então, a gente vai para um breve intervalo, o Amazonas Acontece e volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós recebemos a diretora comercial da Ótica Avenida, Renata Rodrigues. Renata, no bloco anterior nós estávamos falando aí sobre o número de lojas, né, 35 anos e como acompanhar, nós falamos também sobre a questão de atendimento, né, como acompanhar a tendência, né, das armações, já que, né, tem várias óticas, como que a Ótica Avenida trabalha com isso? Para acompanhar, tá sempre atento, sempre ter ali os melhores modelos. Sim.
Bom, primeiro a gente precisa estar em todas as feiras, é o que a gente faz no primeiro momento, né? Então, seguir a tendência muito, ou acompanhando de pertinho, indo até as feiras que tem, nacionais e internacionais, do nosso segmento, as mais importantes. Além disso, a gente acompanha um pouco a moda, né, de vestuário. Então, quando tem uma tendência, né, a Pantone do ano, a cor do ano, isso de uma certa forma chega no nosso segmento. Demora um pouquinho para chegar, mas ele chega. Então, e hoje o óculos é um acessório de moda, né? Então, assim, graças a Deus isso está terminando, porque as pessoas tinham uma dúzia de sapatos, mas tinham um óculos só para a mesma ocasião. Então, hoje, tanto no óculos de sol quanto no óculos de grau, a gente percebe que o cliente, ele quer variar, ele quer ter opções, né? Ele quer poder ter um estilo diferente para cada ocasião. Então, esses são alguns movimentos que a gente faz. Um outro também, além de acompanhar a moda de vestuário, a gente olhar muito o que o cliente está querendo, né? Então, entender bem no ponto de venda, porque é claro que o mercado traz a tendência, mas quem define é o cliente que vai perceber. Então, nem tudo que é modal é o que o cliente quer naquele momento, né? Então, essas são formas que a gente usa para acompanhar. E aí, sentir, né? Cada movimento que o mercado vai trazendo. Acho que as feiras e realmente a tendência do vestuário são os maiores guias para a gente nesse momento. Até porque cada um tem o seu jeito, né? Sim. A sua personalidade e tudo mais, tem essa questão também. E na sua avaliação, as pessoas atualmente, elas estão mais preocupadas com esse estilo, né? Com essa coisa de estar com óculos moderno, ou realmente com a sua saúde ocular, elas estão... Na sua opinião, o que pesa mais, Isso. né? Kelly, assim, se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, talvez eu dissesse para você que hoje estaria meio a meio, né? Mas eu acho que hoje o cliente vai ter que fazer cada vez mais escolhas. Então, eu acho que a saúde está gritando para todo mundo, a necessidade de ter saúde. Então, é legal, sim. Claro que eu quero estar numa armação bacana, uma armação bonita, que combine com o meu estilo, com aquilo que eu sou, né, no meu dia a dia. Mas o fator mais importante é eu preciso enxergar. Precisa ser nítido, precisa ser claro, não pode me dar dor de cabeça. Eu acho que as pessoas viveram isso, quem estava com óculos desajustado, quem estava com óculos de repente vencido já, porque o ideal é que a gente faça o exame a cada ano, né? E às vezes a pessoa passa 2, 3 anos para trocar, sentiu muito agora, né? Sim, o uso frequente do celular, né? computador, né? As horas maratonando Netflix. Então, eu acho que tudo isso fez o cliente perceber a importância de cuidar da saúde dos olhos. Não dá para você desconsiderar, né? E cada vez mais a gente vai precisar. Então, eu diria que sim, eu acho que ainda está meio a meio, né? Mas o primeiro ponto eu preciso enxergar bem, porém, tem que estar numa armação bonita, legal, estilosa. Eu acho que isso tem o seu valor. Mas o cliente hoje investe mais na lente do que nas armações, a maior parte. E como manter essa saúde dos olhos, né? A gente sabe que tem aí vários fatores, tem gente que não investe muito num bom óculos. Sim. Como manter essa saúde? Então, eu acho que o primeiro fato é ir ao oftalmologista regularmente, como qualquer, né, outro médico, dentista, ginecologista, enfim. Então, o ideal é que se você tem um grau um pouco mais elevado, que você vá a cada 6 meses, mas no mínimo anualmente fazer uma revisão. Esse que é o ideal. E depois comprar um óculos de qualidade, um óculos de procedência, porque também tem uma outra questão, né? Às vezes a pessoa pega o óculos do marido, pega o óculos da amiga, já coloca, já ficou bom. Isso é perigosíssimo, porque imagina, nós somos seres humanos diferentes, então o seu olho é diferente do meu, as medidas são diferentes, então ele não vai ter a mesma... Personalizado, né? Exatamente. Cada pessoa tem, né? Igual a digital, cada pessoa tem uma, não dá para copiar. Então, eu preciso realmente comprar em lugar que tenham procedência e garantam essa procedência. Que eu acredito muito que a nossa imagem, a nossa marca foi cada vez mais consolidada e construída exatamente por isso. Porque na Ótica Avenida você tem certeza que o que você está comprando, né, é o que você está levando. Você não tem dúvida nenhuma disso. Né? A gente foi investindo em tecnologia para tirar medidas corretas, porque também tem isso. Você tem que comprar um produto bom, mas na hora que for tirar a medida, eu tenho que tirar uma medida também correta. Não adianta eu comprar um produto bom se eu não tirei uma medida correta. Então, um conjunto de fatores que vão te auxiliar. E eu também não posso deixar de colocar, né, além do receituário, o óculos de sol, que a gente acaba também, né, sendo um pouquinho mais displicente, compra só aquele que é bonitinho, que é bacana, e esquece de proteger, principalmente nós aqui que moramos, temos uma incidência de raio UV muito intensa, muito grande, e a gente acaba não protegendo os nossos olhos, né, já que a gente passa filtro solar na pele, os olhos o óculos de sol é o filtro solar para os olhos, então esse também é um fator. E uma boa alimentação, como tudo na vida, uma boa alimentação, né? Atividade física também vão ajudar na saúde ocular. Renata, a gente
consegue ver muito por aí a questão dos óculos para os bebês, né? Isso é legal? Como é que funciona? Bom, aí é muito encaminhamento do pediatra, que vai encaminhar para um oftalmologista, e aí a gente vai atuar exatamente como o oftalmologista nos orientar, né? Mas tem algum tipo de risco? É perigoso para a criança essa questão dos óculos? Ou Não, é de mais forma mesmo alguma. algo... Porque a criança não precisa, né? Vamos dizer, é um você bebê de 2 anos, vamos dizer assim. Que aí a mãe bota aquele óculosinho. Óculos de sol. Isso, óculos de sol. Tá, o óculos de sol. Se ele tiver uma boa procedência, se a lente for de qualidade, ela não vai trazer nenhum assim malefício. como para os adultos, Para os adultos então. também. Só que como tudo na criança ainda está em formação, então claro que se você colocar um produto que não tem tanta qualidade, é perigoso. Além das lentes, você também tem a questão do material, que se ele não for antialérgico, você vê que hoje até brinquedo de criança tem que tomar cuidado, porque a criança bota na boca. Se aquele plástico começa a saltar, aquilo vai trazer algum dano para a criança ao longo do tempo. Estamos aí em dezembro, né? Já finalizando o ano de 2020, que foi um ano bem complicado, né? Questão de economia, mas também trouxeram vários aprendizados. Para a Ótica Avenida, qual a expectativa para esse ano que vai começar agora, 2021? Vamos lá. Bom, como você muito bem colocou, eu acho que esse foi um ano que tudo mudou, as nossas perspectivas mudaram completamente. Eu costumo dizer que é como a gente deu um reset, sabe? Zerou, F5 e começamos de novo. Porque as nossas referências do passado já não são mais as mesmas referências para daqui para frente. Então, o mês vai se comportar como? A gente não sabe exatamente. Mas nós temos uma boa perspectiva, ainda com um pé atrás, né? Por quê? Porque o cenário econômico ainda é um cenário inseguro, mas a gente já está fazendo, já finalizando aí o nosso planejamento, planejando o próximo ano. E sabe, Kelly, a gente sempre foca na oportunidade, a gente foca na solução, a gente não foca no problema. Então, se a gente focar na oportunidade, na solução, a gente vai sempre encontrar um caminho para fazer o nosso negócio prosperar. E é nisso que a gente seguia. Mas o nosso ponto ainda é um ano com um ponto de atenção, sim, com certeza. Não dá para perder tempo, positiva. Né? Lamentando por algo que já aconteceu. Pelo contrário. Seguir em frente. Vida que segue. Vida que segue. Mas temos uma boa perspectiva, porque a gente acredita que com a vacina tudo vai ir voltando à sua normalidade e as pessoas vão começar a voltar à sua vida normal. Não como era antes, mas sim voltamos a um novo normal, vamos dizer assim. Um novo normal, é verdade. Renata, muito obrigada pela sua participação. Renata Rodrigues, diretora comercial da Ótica Avenida. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Band Amazonas. Obrigada, meu amor. Eu agradeço também o seu convite. Agradeço a toda a nossa equipe que esteve com a gente nesse momento tão desafiador e principalmente todos os nossos clientes de Manaus que nos deram a oportunidade de estar aqui. E tudo acontece na Ótica Avenida por causa do nosso cliente. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado e até breve.